Dudu mostra a marca que ficou em sua perna devido à queda, e Alberto, ao ver a moto, a reconhece como sendo de Alexandre. Otávio acha coincidência, mas Alberto diz que não acredita em coincidências. Enquanto isso, Zulmira pede a Julião que arrume alguém para limpar o jardim. Julião, por sua vez, pede que ela fique de olho no irmão dela. Zulmira responde que, embora seu irmão seja mulherengo, não é louco. Agenor pressiona Zeca, dizendo que ninguém casa por pena, mas Zeca admite que aceitou casar com Sofia por compaixão. Agenor diz que ele não precisava fazer isso e que poderia ter recusado. Ele pergunta como Zeca vai sustentar a família, e Zeca responde que a família de Sofia vai ajudá-los financeiramente. Agenor insiste para que ele revele quem é o verdadeiro pai da criança, mas Zeca diz que Sofia realmente não conta. Agenor ainda pergunta se Zeca vai desistir do conjunto musical, mas ele garante que combinou com os colegas para ensaiar apenas nas segundas-feiras. Em outro cenário, Lisa comenta que nunca gostou tanto de alguém em sua casa. O mascarado faz gestos silenciosos sugerindo que ela deveria se casar com o Theo. Lisa diz que a esposa de Theo não quer se separar e que seu pai repreendeu Theo, mas que ela enfrentaria qualquer um por ele. Theo chega e pede ao mascarado que cuide de Lisa. Enquanto isso, Dinah e sua família chegam de carro à fazenda. Theo e Lisa se beijam apaixonadamente, mas de repente o carro começa a se mover sozinho de forma descontrolada. Theo tenta frear e impedir que o veículo avance, mas não consegue controlar a situação, criando um momento de tensão causado por forças que escapam à lógica. Após um momento de tensão, o carro em que Theo e Lisa estavam começa a andar sozinho de forma completamente inesperada e descontrolada. E por muito pouco eles conseguem se salvar de um possível acidente grave, assim que conseguem sair do carro. Ambos descem rapidamente. Lisa, bastante assustada, pergunta o que houve, e Theo revela que o carro começou a se mover sozinho, sem que ele tivesse feito nada. Mas logo em seguida começa a demonstrar um comportamento estranho, dizendo que tudo ali é lama, que tem cheiro de podre, e pede para Lisa tirá-lo daquele lugar imediatamente. Ela, preocupada, questiona o que está acontecendo, mas Theo insiste que não é nada, embora seu comportamento indique o contrário, e ela insiste em entender, percebendo o quanto ele está diferente, mas ele apenas quer sair dali. Enquanto isso, Dinah e sua família estão na fazenda e se acomodam ao redor da mesa. Dinah comenta que Maroca poderia olhar o jardim de Dona Guiomar. Maroca responde que já a viu e todos são avisados de que o jantar ainda será preparado. Dinah elogia o local, dizendo que é muito bonito. Estela concorda, dizendo que é demais. E Margarida comenta que nasceu ali, naquela região. Então tem outra visão do lugar, dizendo que morar no Rio é bom, mas custa caro e volta ao trabalho. Estela continua dizendo que se pudesse escolher, preferiria viver ali na fazenda, pois desde que chegou, tudo de ruim parece ter sumido. Dinah diz que o lugar traz muitas lembranças, mas ainda assim é maravilhoso. Bia grita por Estela, que corre achando que a filha pode cair do cavalo, mas Dinah tranquiliza, mostrando que Bia só queria mostrar algo e estava apenas subindo no cavalo, mandando beijo em seguida. Alberto pergunta se Dinah ficou na casa até meia-noite e se ouviam músicas. Otávio comenta que Dudu desceu para conversar com Dinah e Alberto observa que estão fazendo progressos. Elogia o amor, dizendo que faz milagres, mas como precisa trabalhar, vai embora. Otávio conta que teve Dinah em seus braços, dançou e a beijou durante a noite inteira. Depois Alberto liga para Raul e diz que o encontrará no hospital. Otávio pergunta se é por causa de Guiomar e Alberto diz que ela está no centro cirúrgico por apendicite. Estela cavalga enquanto Bia e Pati observam vacas. Maria conversa com um rapaz novo na região e diz estar apenas passando alguns dias com a irmã e revela gostar de montaria. Bia pergunta, Pati quer saber se ele não tem medo de cair, e ele, Antônio, responde com confiança que é filho do peão mais valente da área. Maria lembra que quando os ventanias chegavam à cidade, as mulheres ficavam agitadas e os homens com medo. Mais tarde, Estela oferece algo para Dinah comer e entrega para ela. Percebe que Dinah está introspectiva e pergunta se ela pensa em Theo. Dinah hesita, mas diz que não consegue parar de pensar em Otávio e confessa que houve um beijo entre eles. Estela comenta que Dinah teve mais sorte do que ela, pois Alberto não parece querer mais nada. Talvez nunca tenha querido. E ao ouvir o barulho de carro, acredita
acredita que seja Dona Guiomar chegando, mas é Alberto quem chega e é recebido com alegria por Maroca, que o convida para provar do churrasco e a farofa que ela preparou. E os dois entram para a cozinha. Diná comenta com Estela que Alberto largou tudo para vê-la, mas Estela diz que ele não demonstra interesse. Agenor confronta Lisa sobre estar com Theo em um barranco, que ela tenta explicar, mas Agenor diz que se Theo quisesse arriscar tudo bem, mas não com a filha dele. Theo responde que Agenor não precisa esconder que não gosta dele. Agenor sai. Lisa pede que Theo não ligue, pois quem precisa gostar dele é ela. Theo diz que Agenor não aceitou a história de ele ter dito coisas estranhas e depois não lembrar. Lisa tenta acalmá-lo, dizendo que ele está nervoso, cansado e cheio de problemas, o que é compreensível. Então sugere que saiam para dar uma volta e diz que vai pegar outro casaco. Quando Agenor vê a cena, pergunta se Theo pretende sair com Lisa e sugere que ele não dirija. Theo diz que teve a impressão de que alguém empurrou o carro em direção ao precipício, e Agenor pede que Lisa volte cedo, pois não ficará tranquilo até vê-la voltar pela porta. Alberto se emociona à mesa para a refeição com a família de Diná na fazenda, enquanto Maroca demonstra estar muito contente com a presença dele e revela que gosta muito de Alberto, aproveitando o momento para perguntar de forma insinuante se Diná havia ficado na casa de Otávio até a meia-noite ouvindo música, ao que Diná responde de forma indireta, chamando sua mãe de fofoqueira. Maroca elogia a noite tranquila na fazenda e o silêncio agradável do lugar, mas nota que Raul ainda não chegou, então Alberto informa a todos que ele e Guiomar não virão, pois Guiomar sofreu um apêndice supurado, gerando surpresa, e quando Pati pergunta mais, Diná diz que depois Alberto explicaria melhor. Ele então comenta que Guiomar já foi operada e está bem, mas ressalta que pediram para a família ficar na fazenda se divertindo. Em seguida, mostra um bilhete de Andresa que Maroca pega para ler. Enquanto isso, Lisa tenta consolar Theo, dizendo que nada nem ninguém irá separá-los. Eles se abraçam, e Theo diz gostar muito dela porque nunca imaginou encontrar uma garota que o apoiasse tanto, sem pedir nada em troca, afirmando que a ama. Tibério vai até o mascarado e conta que pesquisou na biblioteca, onde encontrou papéis e fotografias do pai do mascarado e também dele próprio, o que deixa o mascarado visivelmente incomodado, ainda que sem falar nenhuma palavra, apenas reagindo de forma expressiva, deixando Tibério pensativo quanto ao impacto de seu ato. Maroca pergunta sobre Alberto e Estela responde que ele está descansando um pouco no quarto, enquanto Diná é chamada para atender um telefonema, saindo em seguida. Raul chega, é cumprimentado por Maroca e Estela, e Maroca logo pergunta por Guiomar, questionando se ela ainda está com raiva dele, ao que Raul dá a entender que está até pior. Otávio, ao telefone com Diná, pergunta como ela está e sobre a viagem, dizendo sentir-se triste por estar longe dela e demonstrando saudade, além de perguntar sobre Alberto. E Diná dá a entender que ele está lá também, enquanto Otávio diz adorar o som da risada de Diná e declara que a ama. Mais tarde, Tibério confessa que sempre teve muita curiosidade sobre a vida do mascarado, e este, por sua vez, escreve uma folha que Tibério é a única pessoa que agora conhece seu rosto, o que gera um momento de confiança entre os dois, com Tibério garantindo que ele tem total direito de se preservar e prometendo nunca traí-lo, pedindo desculpas por qualquer indiscrição. Otávio aparece pensativo quando Dudu chega e pergunta o que ele está fazendo. Depois questiona se Otávio vai se casar com Diná, e Otávio devolve a pergunta de forma indireta, pedindo a opinião do filho, que responde que até que Diná é legal e o incentiva a ir em frente. Raul comenta com Alberto que toda essa situação parece absurda, mas Alberto diz que, se ele não aprender a lidar com isso, acabará se separando de Andresa, e então menciona Theo, sobre o qual Raul afirma que está passando por uma fase. O médico então revela que Tato comprou uma moto que pertencia a Alexandre e que percebeu isso após alguns problemas mecânicos. E Alberto comenta que a moto, mesmo parada, acelerou sozinha na frente dele, sendo impedido de um acidente pior graças ao jardineiro, enquanto Raul, cético, lembra que Alexandre faleceu e afirma que ele não existe mais. Na fazenda, Maria troca olhares com Tonho, enquanto Diná diz para Estela que ambas poderiam ir ao lago, pois Alberto está pescando lá, e Estela comenta que está achando sua irmã um pouco triste, ao que Diná revela estar com uma sensação esquisita.
Estela comenta que achava que as coisas melhorariam quando estivessem na fazenda e propõe que façam uma oração, mas Diná revela não saber como, e Estela menciona que Maroca sempre deu muito exemplo nesse sentido, dizendo de forma indireta que talvez sua vida fosse diferente se fosse mais apegada a Deus e questiona se existe vida após o falecimento. Ao que Diná responde dizendo que quem morrer primeiro pode voltar para contar como é o lado de lá. E Estela concorda com a ideia. Sininha comenta que Sofia está melhor agora, mas que ela e Fátima ficaram com medo de Sofia desidratar. E Padilha pergunta sobre a seleção do mundo, ao que Sininha pega uma revista e responde que a comprou, portanto está concorrendo ao sorteio, e apesar de não ganhar, continuará tentando. Tibério se prepara para sair, e quando Sininha pergunta para onde ele vai, ele revela que irá se encontrar com o Mascarado. E durante a consulta, o Mascarado se comunica apenas com gestos, e Tibério explica que a consulta é importante para ele, até que ouvem o barulho de um carro, e Tibério comenta que Carmen veio buscá-lo. A doutora analisa o Mascarado e, entendendo seus gestos, responde que ele pode sim ter esperança de voltar a falar, mas isso dependerá de muita colaboração e prática, sendo necessário fazer exercícios ao menos 2 vezes por dia, e caso cumpra tudo corretamente, talvez até o fim do ano consiga recuperar a fala. Alberto comenta que está sentindo um ambiente muito pesado, especialmente depois que a cachorra da fazenda começou a estranhar Raul. E nesse momento, Alexandre aparece em forma de espírito, o que aumenta a inquietação dos animais. E Raul tropeça, cai e logo depois se levanta, dizendo que teve a sensação de alguém ter colocado o pé para ele cair. Mas Alberto afirma que não havia nada no chão. Carmen acaba vendo Mauro com Bárbara, entra em seu táxi e sai dirigindo rapidamente.